coração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu
Queridos irmãos, estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Oração e a Queda. No domingo passado, a irmã Áurea fez a abordagem do que é o que vem a ser oração. Ela nos deu uma explicação sobre oração em função de nós precisarmos saber que a oração é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. E neste dia, nesta manhã, estaremos estudando a questão da queda do homem. Depois que ele deixou de conversar com Deus e deu atenção a Satanás, e aí ocorreu a queda. E isso foi um bloqueio nessa comunicação com Deus. É isso que nós vamos estudar nesta manhã. O autor da nossa lição nos sugere o texto de Gênesis, capítulos 1, 3 e 4, e que nós pedimos aos irmãos que acompanhem se você tiver a sua revista. Essa lição está na página 14 da revista Compromisso. Mas vamos ao texto bíblico de Gênesis 3, versículos de 1 a 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vamos orar. Bendito Deus e soberano Pai, graças te damos por tua palavra, Senhor, que nos instrui. Nesta manhã, Senhor, nós te suplicamos a tua orientação e a tua unção para o estudo que vamos fazer, Senhor, deste texto bíblico, Senhor. Abençoa-nos e dirige-nos. É o que nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, a oração é a experiência primordial dos seres humanos. Antes de falar consigo mesmo, antes de se comunicar com o seu semelhante, os seres humanos já se comunicavam com Deus, lá no Jardim do Éden. A primeira voz que os primeiros seres humanos tiveram contato, depois de terem sido criados, foi a voz de Deus, da importância da oração. Só que já não é mais assim. Depois da nossa expulsão do Jardim do Éden, falar com Deus passou a ser uma tarefa que exige o empenho de todos os nossos esforços. A queda, ou o lapso, provocou toda essa situação. A ruptura com Deus ocorreu por termos aceitado a proposta satânica de transferir o eixo decisório da nossa vida de Deus para nós próprios. Esse é o grande problema da humanidade. Daí decorrem todas as tragédias que nós hoje encontramos no meio do ser humano. A ruptura com Deus ocorreu justamente por isso, por termos aceitado a proposta satânica de transferir o eixo decisório da nossa vida de Deus para nós próprios. Ou seja, nós passamos a querer ter autonomia. Então a queda, meus irmãos, afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. Isto faz com que
a experiência da oração seja um tremendo desafio para nós, por algumas razões que vamos delinear neste estudo. Em primeiro lugar, porque passamos a tentar nos esconder de Deus, o que é praticamente impossível. Depois da queda, os seres humanos instintivamente passaram a se esconder de Deus. Deus passou a ser visto como um ser que inspira medo. O livro do Gênesis narra como isso aconteceu. Deus, como era de costume, andava pelo jardim no final da tarde, ou seja, ao pôr do sol. No momento em que os passos de Deus foram ouvidos, o primeiro casal, agora na condição de pecador, se escondeu da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, assim nos diz o texto. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis 3, versículos de 8 a 10. Oração, meus irmãos, e medo não combinam. Ou nós oramos ou nos escondemos. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só para citar Agostinho, um dos pais da igreja, tinha total consciência disso. Nas suas confissões, ele, que era o bispo de Hipona, expõe todos os seus pecados, todos os seus erros e toda a sua ignorância diante de Deus. Nas confissões, Agostinho apresenta um gênero autobiográfico que ele mesmo inventou. Antes dele, todas as biografias tinham como finalidade representar os biografados como heróis. Isto é, as biografias muito mais escondiam do que revelavam. Agostinho resolveu ser completamente sincero diante de Deus. Para ele, ser bispo não era um disfarce para tentar se esconder das pessoas e de Deus. Agostinho não tentou se esconder. Foi admitindo exatamente quem ele era, um pecador que precisava de perdão, que ele encontrou a sua verdadeira identidade diante de Deus. A nossa verdadeira identidade é aquela com a qual nós oramos, com toda a nossa sinceridade diante de Deus. Se queremos falar com Deus, vamos precisar parar de nos esconder e admitir exatamente quem somos. Em segundo lugar, porque passamos a ter dificuldades de aceitar nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados. Confrontado por Deus, Adão admite que pecou, mas transfere a responsabilidade pelos seus atos para a mulher. Ele disse assim, olha: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. É a transferência de culpa tão frequentemente cometida por algumas pessoas. Não é possível orar e fugir às nossas responsabilidades. Orar é tornar-se responsável diante de Deus. A oração verdadeira é aquela em que nós oferecemos a nossa vida como garantia, a fim de que Deus haja por nosso intermédio e não em nosso lugar. Precisamos aprender isso. Assumir a responsabilidade por nossos atos. Ao orar, precisamos considerar
isto como algo fundamental. Precisamos assumir os nossos erros e os nossos pecados. Davi fez isso lá no Salmo 51, quando ele foi confrontado por Natã, ele fez uma grande oração, uma grande confissão, dizendo: Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal, que é mal diante dos teus olhos. Então Davi não transferiu a culpa para Batseba, mas ele assumiu o seu próprio pecado. Assim como crentes também em Jesus Cristo devemos fazer. Em terceiro lugar, porque passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias. Observemos. Confrontada por Deus, a mulher respondeu da seguinte maneira: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13. Isso como se não houvesse nenhuma alternativa a não ser ceder à tentação. No momento em que passamos a aceitar que somos reféns de situações que determinam tudo o que nos acontece, orar deixa de fazer sentido. Para que orar se o nosso destino já está traçado em todos os seus detalhes? É comum no Oriente as pessoas pensarem que a vida não passa de um jogo de cartas marcadas. E aí é o que muita gente hoje ainda faz. Não, mas só aconteceu comigo isso porque era meu destino, ou seja, não adianta tentar ir contra o destino. E há uma palavra em árabe, maktub, que significa está escrito, amplamente usada para afirmar a vida como destino previamente determinado. E nós sabemos que para o crente em Jesus Cristo, para o servo de Deus, não existe isso. Nós somos responsáveis, mesmo em meio às circunstâncias, de mudar a situação. Basta que a nossa comunicação com Deus esteja em boa condição, ou seja, não haja interrupção na nossa comunicação com Deus. Embora muitas coisas em nossa vida nos sejam impostas, como, por exemplo, nossos pais, a maneira como eles nos educam, o país em que nascemos, a nossa língua materna, guerras, acidentes naturais, coisas sobre as quais não temos o menor controle, a verdade é que, apesar disto, ainda nos resta a capacidade de reagir a todas elas. Em um contexto cultural que todos aceitavam a vida como um destino previamente traçado, o Senhor Jesus inaugurou uma nova forma de pensar. Jesus conclamou os seus discípulos a fazerem escolhas diante de Deus. Jesus ensinou também que é possível um ser humano escolher a maneira como construirá a sua vida. Jesus ensinou que era possível amar em vez de odiar. O que o Senhor Jesus estava fazendo? O que ele estava fazendo? Estava nos ensinando que, apesar de tudo, as escolhas ainda estão em nossas mãos. A maior lição a respeito da experiência de orar que Jesus nos deixou foi quando, lá no jardim do Getsêmani, aceitou abrir mão da sua vontade para que a vontade de Deus fosse feita. Então, só para concluir, no jardim do Getsêmani podemos recuperar nossa capacidade de orar, dizendo para Deus: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Inclusive um dos hinos do nosso hinário nos diz isso: não a minha vontade, mas a tua vontade. Então é assim que devemos agir. Não somos vítimas das circunstâncias. Não somos obrigados a pecar. A questão do pecado é uma decisão nossa. Agora, no momento em que eu converso com Satanás,
a minha comunicação com Deus fica interrompida. É isso que nós temos que pensar e nos vigiar. Que Deus abençoe. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
de Jesus.